Eu não sei se vocês conhecem esse garotinho aqui. Eu não sei, está segurando. Calma, só ali mesmo, por enquanto. Aqui. Está segurando uma traíra ali. Depois eu vou perguntar o nome dessa traíra. Essa foto foi aonde, presidente? Ribeira, São Paulo, em 1960? 1960. Eu não sei se vocês conhecem esse cara aqui. Com a sobrancelha de fita isolante. Mas bonitão, garanhão. Garanhão. E por fim, o último, né, estágio aqui. Bonitão, galegão, dos olhos azuis, né? Ok. Agora eu quero perguntar algo para vocês. Agora eu quero perguntar algo para vocês, segurem. Esse garoto que está aqui, esse garoto aqui, presidente, não sei o que você estava pensando naquela hora, não sei, era teu pai que estava do lado, né, senhor Geraldo, estava do seu lado. Nesse dia, o senhor imaginou que o senhor se tornaria presidente da República? Seja sincero. Não. Todas as decisões do Bolsonaro, desde a época em que ele era do tamanho de um peixe, que ele era do meu tamanho, desde essa época, todas as decisões que ele tomou, culminou bem ou mal, para ele cumprir o seu propósito. Todas. O dia talvez que, não, ele não acorda tarde, né, e nem atrasado. No dia em que ele decidiu ir para uma padaria e não a outra. No dia que ele decidiu ser um pouco mais, digamos, a essência dele, né, vocês entenderam, né? Quando ele decidiu ser quem ele era, esse que é o meu ponto. Quando ele decidiu ser quem ele era, o propósito, ele estava no rumo do propósito dele. Só que em 2014, se ele não tivesse feito o que ele fez, talvez ele não estaria aqui hoje. E eu quero mostrar para vocês um vídeo. Pode dar play aí. Nós temos que mudar esse Brasil, tá ok? Alguns vão morrer pelo caminho, tá? Mas eu estou disposto em 2018, seja que Deus quiser, tentar jogar para a direita esse país. O nosso compromisso é dar vida pela pátria, ok? Vai ser assim até morrer. E nós amamos o Brasil, temos valores e vamos preservá-lo. Agora, o risco que eu vou correr, posso ficar sem nada, mas eu terei a satisfação de dever cumprido. Okay? Esse é o nosso juramento, esse é o nosso lema, Brasil acima de tudo, esse Brasil é maravilhoso, tem tudo aqui, está faltando é política. Há 24 anos eu apanho igual um desgraçado em Brasília, mas apanho, tá? De bandidos, e apanhar de bandido é motivo de orgulho e de glória, ok? Vamos continuar assim. Okay? Nesse dia, ele se colocou à disposição para se candidatar, né, aí em 2018. E eu quero mostrar algumas coisas para vocês, de que se ele tivesse dito um não, o que nós perderíamos. Olha só o que nós iríamos perder, caso ele não tivesse dito um sim para o seu propósito. Pode passar aí.
Dito isso, obviamente só tem uma coisa para eu poder dizer ao presidente, segura que eu ainda tenho 10 segundos, de que se as coisas alterarem, Bolsonaro, daqui para frente, né, se as coisas mudarem, eu tenho 3 opções para presidente de 2026, tenho 3 opções. Primeiro, Jair. Segundo, Messias. E terceiro, Bolsonaro. Passa aí para mim, por gentileza, porque não acabou. Segura, tá segurando. A única coisa que eu quero que vocês entendam aqui, e eu estou finalizando, é o seguinte: o presidente Bolsonaro, ele deu um passo na sua vida de sim para um propósito que eu não tenho dúvidas que fez um antes e depois do nosso país. A gente perderia motocicletas, eu nem sabia o que era isso. A gente perderia todos os momentos em que a gente olha um vídeo dele e fala assim: é isso, presidente, obrigado. Eu nunca achei que um presidente chamaria o Lula de ladrão num debate. E quando ele fez, meu irmão, eu soltei foguete e falei: cara, é isso. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. E por fim, tem uma pessoa que não só mudou o Brasil, né? Ele dividiu o mundo antes e depois dele. Ele veio aqui, ele morreu, ele ressuscitou no 3º dia, e depois disso, ele se tornou a pessoa mais influente do mundo. Ele é o autor, né, mais lido do mundo, ele é a imagem mais popular do mundo, e essa pessoa, ela fez um sacrifício gigantesco, e sem ela nós não teríamos vida, sem ela nós não teríamos propósito. E eu quero aqui rapidamente contar algo para poder elucidar que sem esse daqui que está na tela, nós absolutamente não seríamos ninguém. E por que eu digo isso? Porque de tudo o que está acontecendo hoje no nosso país, eu não tenho dúvidas que o presidente quase morreu, né, com uma facada. Nós temos aqui diversos representantes, né, Tarcísio, Jorginho, Michele, outros diversos deputados, né, amigos, colegas, Eduardo Bolsonaro, Júlia Zanata, Gil, Lucas, enfim, um monte de gente que sofre todos os dias por um propósito maior. Mas posso dizer algo para vocês? Em momentos de tristeza, em momentos onde, e eu coloco eu aqui, momentos que a gente sente fraco, eu não tenho dúvidas que só tem um nome que dá força para tudo que nós estamos fazendo, que de fato é Jesus. E eu quero dizer algo aqui para vocês, e finalizando mesmo, que da mesma forma como existe uma árvore genealógica, onde você tem os teus pais, os filhos, os netos, eu quero que você tire agora como se um dos seus avós não existissem. Se o seu avô não existisse, quem deixaria de existir? Você, certo? E eu quero mostrar a árvore de influência, né? Pensa que você é uma pessoa e todas as suas ações, elas vão gerando outras ações, né? Quais ações que nós estamos tomando hoje, que de fato ou gera vida ou gera morte, né? Então eu vejo hoje aqui muitos pré-candidatos, né? Pessoas que querem entrar dentro da política. Sei que aqui tem diversas pessoas que estão no ramo da educação, da advocacia, Vacite está aqui, várias pessoas, né, que são professores, que dedicam a sua vida. Eu preciso, as tias do Zap, que são o 4º poder do Brasil, né? Quero dizer algo para vocês, todas essas pessoas que fizeram algo pelo mundo, elas sabiam quem elas são. Sejam pessoas genuínas, sejam pessoas que saibam que o que vocês estão postando na rede social, você, candidato, que diz defender isso e aquilo, se você não for genuíno com isso, a tua árvore genealógica, mas de influência, ela vai morrer. E você nunca vai conseguir atingir de fato, de verdade, as pessoas. Não ache que... Teve um dia que eu ouvi isso do Bolsonaro, né? Aquela cadeira lá da presidência, eu não quero ela nem para o meu pior inimigo, né? Claro, uma figura de linguagem, de dizer que as altas posições, elas são muito boas. Eu tenho certeza que o carinho que o Bolsonaro recebe do brasileiro é algo assim inigualável, mas o sacrifício e o alto nível de dedicação, de desgaste que há também em fazer um grande propósito, ele é proporcional. A direita já deu diversos passos com relação a isso. Há 10 anos atrás nós não tínhamos CIPEC, há 10 anos nós não tínhamos esse tanto de página que tem aí, não tínhamos loja de camiseta opressora, de nada disso.
E hoje nós temos aí livros publicados do Jair Bolsonaro, tem o meu, tem o Brasil Paralelo, tem um monte de gente. Ou seja, nós estamos dando um passo, só que ainda falta muito tempo. E quando você olha, né, a nossa vida, poxa, há 10 anos, eu estava com 18 anos, eu estava entrando na faculdade de cabelo branco e o único bolsonarista na minha sala, né? Sim, eu estava com cabelo branco, sim, eu era parado pela polícia, né? Talvez se eu tivesse seguido esse caminho, eu estava aqui no slide do Derrite aqui, de ser preso, né? Graças a Deus, eu não segui este caminho, né? Ou seja, há muito tempo. O que nós fazemos na vida ecoa na eternidade. Tenha extrema seriedade, entendendo a gravidade do propósito de cada um que está aqui. Talvez aquilo que você fala, talvez aquilo que você defende, a sua atitude, pode gerar cascatas, efeitos borboletas, que você nem vai ter ideia, mas uma pequena mudança no presente vai alterar todo o futuro. O Brasil do futuro, ele existe, mas depende de nós agora. Muito obrigado. Dizer a vocês da satisfação de estar aqui, do prazer de estar no meio de vocês. É o caminho mais doloroso e mais difícil, mas tenho certeza que escolhemos o lado certo. Agora há pouco, assistindo o Nicolas falar, ele falou de pequenas mudanças, grandes transformações. Eu me lembrei, porque eu já tive insucesso na vida também. Eu me lembrei quando eu prestei concurso para ser sargento da aeronáutica, né, especialista, e fui reprovado. Depois, em 73, eu prestei 2 concursos, para a Academia em Resende e para o ITA também. E no ITA, ô Tarcísio, você que passou no IME, eu fui um desastre em física. Se esperasse mais um ano, talvez fosse aprovado. Mas por coincidência, ô Nicolas, se eu tivesse sido aprovado para o ITA, eu poderia estar em Alcântara, naquele acidente, onde 21 pessoas morreram. Poderia estar lá. Então, às vezes, um insucesso pode ser que realmente livre de alguma coisa. E a idade é uma grande coisa para nós. Ela nos faz calos, nos faz, às vezes, contar até 3 antes de responder, e nos faz, né, um pouco melhor. Eu passei 7 mandatos no parlamento, meio mandato de vereador e 15 anos no Exército Brasileiro. E eu resolvi, como o vídeo de agora há pouco, em 2014, para ser preciso, novembro de 2014, dizer que seria candidato a presidente e que chegaria à presidência da República. Quem ia acreditar nisso? A minha esposa falou que eu andava pelo Brasil e ela duvidava. O tempo foi passando. Eu lembro de uma passagem que marcou muito, em Manacapuru, coração do Amazonas. Eu chegando, Tarcísio, no porto, sozinho, umas 200 pessoas lá, e eu pensando, o que eu estou fazendo aqui? E a galera, o que esse maluco está fazendo aqui? Mas começamos a falar em algumas passagens bíblicas, que eu considero a Bíblia como uma caixa de ferramenta do ser humano. Começamos a falar a verdade, João 8,32. E uma outra coisa também que nos marcou muito, e durante o mandato, foi outra passagem. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Quantas vezes a gente briga por algo sem saber, não tendo conhecimento, e depois vê que está errado. Falei um tempo atrás, né? A Amazônia sempre foi cobiçada antes de 1500. Porra, coisa de maluco, né? Antes de 1500. Na verdade, em 1494, com o Tratado de Tordesilhas, vai deixar para lá.
depois, eu lembro de uma passagem que marcou a minha vida. Em 1970, eu estava em Eldorado Paulista, morava lá, quando o Lamarca passou por lá. Feriu 6 soldados da então Força Pública, atual PM de São Paulo, e depois, como ele havia aprisionado uma dúzia de praças, que são subtenentes, sargentos, cabos soldados, o tenente Alberto Mendes Júnior, o Derrite, que você sabe muito bem a história, se ofereceu para que fosse trocado os 12 por ele. E ele, então, fez esse gesto heróico e 1 ou 2 dias depois foi executado pela turma do Lamarca. Mas uma coisa, com toda certeza, o tenente não sabia. Está aqui o Salles também, que conhece bem a história, porque ele já agiu no Vado Ribeira antes de ser deputado federal. Que naquela época imperava ali o mini manual de guerrilha de Marighella, que é o herói da esquerda. E lá está escrito que eles não matavam praças, apenas oficiais. Talvez, se o tenente tivesse sabendo disso, mas é muito difícil julgar por um momento, talvez ele esperasse um pouco mais para negociar a sua troca por aqueles teus colegas. E ali eu conheci o Exército Brasileiro. E ali eu conheci a minha vida. E a gente vai aprendendo. Que coincidência, né? Acho que a Eldorado Paulista hoje deve ter, talvez, 3.000 habitantes na área urbana. Mas é a vida da gente. Entrei no Exército, fiz academia, teria muito o que falar, obviamente. Depois de 6 mandatos, quis disputar a presidência em 2014. Não foi possível. Paciência. Chega a hora certa. Acabou acontecendo em 2018. Quem eu era? Eu não era ninguém, não tinha partido, era um deputado encrenqueiro, criador de caso, bem casado, obviamente, né? Ih, cadê? Teve no meio do caminho a facada. Imagine se a facada tivesse tido sucesso. Como Zé Disseu disse em vídeo, tivemos o insucesso da facada. Ele disse. Imagine se esse cara que está na economia agora fosse presidente. As coisas acontecem. Vamos lá. Veio a eleição. Eu teria uma história fantástica para contar para vocês. Bem levar 1 hora. E eu gostaria de um dia, né, pela grande rede de televisão, ao vivo, falar algumas horas com eles, para nós mostrarmos o que é o Brasil. Porque a gente tem informação, a gente passa por lá. A vida nos fornece uma história. Chegamos. E daí, eu cheguei e só tinha o Paulo Guedes. Montar o ministério não é convidar quem é competente. A pessoa que é competente aceitar ser ministro. E fomos montando o ministério. Está aqui o Salles. Quando me mostraram a foto dele com aquele óculos, né, de playboy, eu falei, não, esse cara não está com nada, não vai dar certo. Pode ter certeza, pela sua coragem, pela sua dedicação, eu duvido que tenha tido outro ministro do meio ambiente como ele. O Tarcísio também. Foi a 5ª pessoa que me apresentaram. Olhei para a cara do Tarcísio, aquela cara de brabo, né? Cara de poucos amigos. E eu não conhecia o Tarcísio. Ele me conhecia, porque ele fez academia, né, militar, igual eu fiz, fez o IME, depois prestou concurso, tinha 2 vagas para a Câmara, estava lá. E daí, quando ele falou de quem ele era, rapidamente, vamos lá. Olha a surpresa.
Quem era Tarcísio antes de eu conversar com ele? Era um excepcional engenheiro. Para a vida pública, com todo respeito, Tarcísio, você não era conhecido. Foi para lá, fez um trabalho fantástico. Falou alguma coisa aqui do que ele fez. Eu fui o único presidente que tinha teto de gasto. Tanto é que, quando o TSE anunciou o resultado, logo depois já foi uma proposta para lá, né? E acabaram com o teto de gasto. E o Tarcísio, que está aqui, começou a mostrar seu valor. Ele é um terror dos balseiros. Acabamos com muitas balsas pelo Brasil. Principalmente lá em Sinop, naquela região. O coração do agro. Entre tantas e tantas outras coisas. BR-163, etc. Portos, aeroportos. Eu lembro que, em 22, eu convidei o Tarcísio para vir candidato a governador. Ele falou, poxa, eu sou carioca e torcedor do Flamengo. Conheci esse defeito dele nesse momento. O que eu falei para ele? Eu sou uma pessoa que tem uma história. Inteligente, ninguém nega isso aí. Eu queria ter metade da inteligência que ele tem. Mas eu só escolhi ministro mais inteligente do que eu. O que não foi difícil. Ele está aí. Eu não posso me alongar muito. Tem aqui também o Jorge Seife. Quem me apresentou o Jorge Seife foi o pai dele. Um dos raros nomes que eu indiquei para ministro. Um dos raros. A Tereza Cristina aceitou. Foi um sucesso. Na pesca, tanta coisa feita. Tantos ralos fechados da corrupção, que até permitiu, obviamente, um V0 para ele vir candidato ao Senado por aqui. Eu até botei um apelido nele bastante carinhoso. Tilápia. Pegou? Eu trato pela idade como se fosse um filho meu. Tem mais algum ministro aqui, ex-ministro? Gilson, está aí? Está aqui o Gilson, do turismo. Também fez a diferença. Bem, o que a gente pode dizer para vocês? Eu não levo o jeito, não tenho o dom da palavra, por vezes sou um pouco grosso, só um pouquinho grosso, tá? Até quando alguns falavam que, pô, o cara fala palavrão, é grosso. Você está procurando um marido ou um presidente? Até parece que o marido daquela pessoa não fala palavrão em casa. Na pandemia, talvez eu tenha sido o único chefe de Estado que falou que não ia tomar, e não tomei. Porque eu li a bula. Muitos falavam, olha, você vai ter problemas. Oh, mas nós compramos mais de 500 milhões de doses. Toma quem quer. O pessoal que não lê bula de nada, né? Tinha que ter lido a bula das vacinas. Mas vamos para lá. A verdade vai vindo à tona. A gente ligava para a África subsaariana. Por que não está morrendo o pessoal aí, já que o DH dessa região é lá embaixo? Mas tudo bem, deixa para lá. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Bem, o Brasil tinha tudo para quebrar, com a pandemia e com a guerra lá fora. Aconteceu o contrário, dada a equipe que tinha do nosso lado. A economia voltou em V, tivemos superávit, o Tarcísio falou muita coisa aqui, teria tantas outras para falar também. E aconteceu aquilo, final de 22. Só o presídio comemorou. E o sistema, que tem nome e sobrenome. Mas vamos considerar a página virada. Vamos ver o futuro, olhar para frente.
me tornar inelegível porque me encontrei com embaixadores. Eu não me encontrei com traficantes no Morro do Alemão. A segunda inelegibilidade, porque no 7 de setembro eu botei do meu lado um empresário, que é orgulho do Brasil, é orgulho de Santa Catarina, que usava um paletó verde e amarelo. Então, porque eu botei esse empresário do meu lado, inelegível, eu não botei do meu lado a dama do tráfico. Mas vamos lá. A gente acredita em transformações, em mudanças. A gente sabe onde está o erro. A gente sabe quem não quer o bem do Brasil. E vocês também sabem. Tentaram por várias vezes nos censurar. Isso daqui representa a liberdade para nós. Quem fez minha campanha em 18 foi meu filho Carlos Bolsonaro, com o telefone na mão. Quantas vezes tentaram aprovar urgência para um projeto de controle da mídia social? Aqui está a nossa liberdade. Aqui está a esperança nossa de mudarmos o Brasil. O blogueiro, aquele que mexe com rede social, tantos outros, se não transmitir a verdade, não mostrar a verdade, ele acaba por si só. E quem age com isenção, com responsabilidade e com a verdade, cresce. Não justifica o que fizeram até agora, mas eu acredito que já chegamos no ponto de inflexão. A gente vai mudar. Mais que esperança, nós devemos fazer a nossa parte. Não é fácil você lutar contra um sistema. Olha só, aqui do lado, mais para cima um pouquinho, São Paulo. Quando nós assumimos, os portos eram de responsabilidade do Tarcísio. Lá dava prejuízo de 500 milhões por ano. 22 passou a dar lucro de 500 milhões. Para onde ia esse 1 bilhão só no Porto de Santos? Itaipu Binacional, nós só conhecíamos essa empresa, que é binacional, por gerar energia. Quando assumimos, vimos muita coisa errada lá. Mas por que era cobiçada Itaipu Binacional e é cobiçada? Porque é uma estatal que não é auditada pelo TCU, então você pode meter a mão até o sovaco que não tem problema. Ao longo de 4 anos, além de gerar energia, além de diminuir o valor da tarifa em dólar, fizemos a segunda ponte com o Paraguai, vão de 400 metros, não é uma pinguela. Alongamos em 600 metros o aeroporto de Foz do Iguaçu, asfaltamos a Transboiadeira, atendemos mais de 50 municípios com pequenas obras. O Jorge Seif faltou só um passo para nós começarmos a praticar piscicultura naquele lago, que tínhamos como projeção aumentar em 20% o volume de pescado no Brasil. Esse país ninguém pode passar fome. Tem meios. E assim a gente vai citando cada ministério, como o Rogério Marinho, que levou água para o Nordeste, como a Tereza Cristina, que abriu mercado para o agro, para o mundo todo. Como nós fomos na iminência de uma guerra, conversar com o presidente Putin, ia faltar fertilizante para o Brasil, negociamos diesel, ele queria comprar ovos da gente, falei com a Tereza, se abrir o mercado agora, vai o ovo custar de menos de R$1 para R$2 a unidade no Brasil, espera um pouquinho mais. Apesar de produzirmos, e não é chute como aquele cara, né? 1.700 ovos por segundo, não é o suficiente para atendermos o mercado lá de fora. Todos tiveram lucro no meu governo, apesar da pandemia, apesar da guerra, que a gente lamenta as mortes. Vocês lembram do
fica em casa, a economia a gente vê depois. De fome também se morre. Vocês lembram da competência do Pedro da Caixa, junto com outros ministros, para, em menos de 30 dias, pagar o auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas? Gastavam por mês 50 bilhões de reais. Rio Grande do Sul aqui, a população equivale a 5% do total do Brasil. Então, se gastássemos, hoje em dia, 5% do que gastamos por ocasião da pandemia, em poucos anos, o Rio Grande do Sul voltaria à normalidade. Mas se faz exatamente o contrário. Eu costumo dizer, né? Aqui eu poderia falar o nome de vocês também, de vários ministros. No atual governo, é difícil quem saiba o nome de 3 ministros. Ou porque não tem competência, ou porque o currículo de malfeitos é muito grande. Como não se sabe uma só proposta positiva do atual governo, só poder pelo poder. É aquela tentativa de vamos ficar o máximo aqui e explorar o máximo. E ouso dizer que a política econômica do atual governo é nota 10 para os propósitos que a esquerda se propõe: empobrecer a todos e dominá-los. Nós, mais que esperança, eu fico orgulhoso de estar aqui. Imaginem vocês se no dia 30 de dezembro de 22 eu não tivesse saído do Brasil. Com o 8 de janeiro acontecendo, onde estaria uma hora dessa? Não sabia o que ia acontecer, mas pressentia que algo de errado estava por vir. Fiquei 3 meses lá fora, fui muito bem tratado por brasileiros, lá nos Estados Unidos, e voltamos para cá com todos os riscos. Acusação de toda ordem. Grande mídia, ao vivo, estou pronto para ser sabatinado por vocês. Vamos falar de baleia, de presente, de vacina, de golpe. Estou à disposição, ao vivo. Com edição, não. Olha, não tem satisfação maior do que aquele de servir, de poder ajudar o próximo. Quem era Jair Bolsonaro? Daquela foto ali com meu pai, aquela coisa rara, uma fotografia, em 1960. Chegar onde chegou. É um sinal que todos nós podemos chegar onde sonhamos ou onde o destino reserva um lugar para nós. Eu duvido que o Tarcísio pensasse um dia ser governador. Demonstra que, com seus atos, você pode falar agora, 1 ano e meio, que é um tremendo gestor. Algo que São Paulo nunca teve. Com todo respeito ao Jorginho, também a dificuldade para se eleger governador. Quando ele falou aqui que preservamos 11 milhões de empregos, porque o projeto do Pronamp é dele, não é meu. Não foi do meu governo. Como, por exemplo, eu vejo vários parlamentares aqui, outros não são parlamentares, mas que eu conheço, que tem um grande futuro pela frente. Como disse a dona Michele, né? A minha patroa. Nós devemos nos apresentar. Caso contrário, os maus ocupam esse espaço no governo. A nossa carta para a democracia é a Constituição. O que nós já fizemos, a nossa história, é o nosso currículo. Um dia o Tarcísio me autorizará a dizer como eu convenci a vir candidato, porque ele não queria.
tinha propostas para trabalhar em várias empresas por aí, como vários do meu governo estão ganhando 2, 3, 4, 5 milhões por ano. Está pagando uma cota de sacrifício. E isso daí, como é uma pessoa que crê em Deus, eu ouço os áudios da mãe dele que manda para mim, que deve repetir, mandar para ele também, uma pessoa cristã, fervorosa, que tem muita fé. A gente está criando uma gordura para o nosso futuro lá em cima. Então, dizer a vocês, apesar dos problemas, apesar da Polícia Federal ter ido 3 vezes na minha casa, na casa dos meus filhos, hoje já tenho 300 e poucos processos ainda. Vale a pena. A gente não vai recuar. Todos os dias eu tenho uma praxe na minha vida. Todos os dias. Eu me levanto, vou lá, tomo meu banho, faço o que todos vocês fazem. Boto minha roupa, dobro os joelhos, rezo um Pai Nosso e peço a Deus que meu povo não sinta as dores do comunismo. Quando eu estava no leito de morte, eu pedi a Deus que minha filha, à época, com 8 anos, não ficasse órfã. Fui atendido. Como agora eu fiz um pequeno texto de 14 ou 15 pequenos itens sobre o caso Adélio, sobre o delegado que investigou o caso Adélio, o dono do inquérito. Esse mesmo delegado que nada apurou, porque não quis apurar, foi prestigiado, é diretor de inteligência da PF. E agora, um dos advogados sofre uma ação da Polícia Federal, tem apreendido um Porsche, um avião e congelado 200 milhões de reais. Esse advogado, que no dia 7 de setembro de 2018, foi a Juiz de Fora para atender o Adélio por questão humanitária, descobrir um advogado samaritano. Terminando agora de verdade. Eu digo que Roraima tem uma tabela periódica lá. Além disso, tem o Vara do Rio Cotingo. Não sei se o Tarcísio voou comigo lá. 12 quilômetros por 600 metros de cota. Ali dá para gerar energia para metade do Brasil. Para agregar valor em nossos minérios. Para fazer do Brasil realmente uma terra prometida. Trazer paz, prosperidade, ordem e progresso para todos nós. Onde erramos ao longo de décadas nas escolhas, escolher o mal, vai pagar o preço. Como gostaria de falar sobre 2014, 2018 e 2022. Vamos aguardar um momento mais oportuno. Quem sabe até, né? A gente fale brevemente, ao vivo, com alguma grande rede de televisão aí. Mas vamos lá. Pessoal, o futuro está nas mãos de cada um de nós. Apesar de eu ser Messias, eu não sou salvador da pátria. Eu salvei a dona Michele, segunda filha dela. Nós temos tudo para ser uma grande nação. A Europa, o Parlamento Europeu deu uma guinada forte à direita. Está o Milei, que deve chegar hoje à noite aí. Está a Meloni, na Itália. Está as novas eleições na França. Se Deus quiser, ao Bukele, El Salvador. Se Deus quiser, Trump, em novembro. Nunca o mal venceu o bem. E não vai ser dessa vez. Não é para o meu bem, não. Ser presidente, se você não tiver muita
força de vontade, muita coragem, você faz o que os outros sempre fizeram. Dá para mudar, tem jeito, boas pessoas ao seu lado, um povo que cada vez mais aprende, tem informação, tem instrução, tem liberdade de imprensa. Um povo que deve servir de norte para nós políticos. Nunca um político pode ser mais do que um povo. E ambição só se for para se mudar e mudar o destino do seu país. Não ambição pelo poder. Isso é péssimo. Quem quer o poder, pelo poder. Temos eleições esse ano. Votem com a razão e não com o coração ou emoção. Porque se nós tivermos, porque a composição do TSE já mudou, tivemos uma grande bancada em 26, pode ter certeza que a gente faz pelo parlamento, não pela canetada, uma história melhor para todos nós. Bem, na verdade, eu não estava no painel, né? Mas tudo bem, vem cá, amor, vamos dar uma moral, uma forcinha. Eu quero agradecer o carinho de todos, dizer que é sempre uma honra estar em Balneário Camboriú. Nós que estivemos aqui há 2 semanas para inaugurar a Casa do Autista e para passar essa mensagem para o Brasil, para as mulheres, para os nossos pré-candidatos, que nós precisamos sim de homens e mulheres de bem comprometidos com o bem-estar daqueles que mais precisam. E aqui, como eu sempre falo, e falo para o meu marido, nós mulheres somos ajudadoras, somos mulheres colaboradoras, mulheres que apoiam, mulheres que cuidam da casa, dos filhos, dos nossos maridos e cuidamos de nós, né? A gente fala que a mulher de direita, ela é uma mulher diferenciada. Amor, fica aqui. O fato... Fica aqui. Não é para sair esperta, é para ficar aqui. A mulher, ela é diferenciada. E eu quero fazer aqui um resumo breve de uma mulher que era dona de casa e que cuidava da sua casa para o seu marido e trabalhar todas as sextas-feiras em Brasília como parlamentar. De uma mulher que tinha aversão à política, que passou pelos bastidores do Congresso, que não gostou, que não se identificou, mas que Deus me deu uma missão, entregou uma missão em minhas mãos. E quando ele viajava, Nicolas, por todos os estados e que tinha aquelas recepções para ele, eu posso falar para vocês que eu era uma mulher de pouquíssima fé, diferente de hoje. Eu não acreditava no meu marido. Só que ele não deve ser diferente também dos maridos que estão aqui presentes. Quando ele fala que ele está pensando, ele já fez. Ele falava, eu acho, já está com um projeto, mas vai. E em 2018 eu recebo um vídeo de uma criança com epidermólise bulhosa, na verdade não era uma criança, já era um jovem. E quando eu vejo aquele vídeo, eu não tive coragem de abrir. Alguém conhece EB? Epidermólise bulhosa, uma doença distrófica com sentença de morte. Eu abro aquele vídeo, não consigo ver até o final, porque ele já não tinha as mãos e os pés. E naquele momento, veio aquela imagem dele chegando nos estados, aquela multidão influenciando pessoas a irem ali aos aeroportos, recepcioná-lo. E eu lembro que eu fiz uma oração. Eu fui para o meu banheiro e aqui eu falo para vocês, tomem muito cuidado com a oração que vocês fazem, porque se for sincera, Deus vai ouvir, vai acontecer. E foi o único momento que eu entrei no meu banheiro e falei para Deus, Senhor, se o Senhor me permitir estar no poder, eu usarei este poder para poder abençoar aqueles que mais precisam. E eu fiz essa fala
em um dia memorável para as crianças com epidermólise bulhosa ali no Ministério da Saúde, com o melhor ministro da Saúde, que foi Marcelo Queiroga. E eu lembro que quando eu saio do ministério e chego no Palácio da Alvorada, tinha uma matéria: primeira-dama Michele Bolsonaro faz pacto com Deus para estar no poder. Ainda bem que não foi com o pai da mentira, mas eu não fiz pacto, eu apenas orei. E assim começa a minha trajetória em Brasília. Começa a trajetória de uma primeira-dama vocacionada. Umas têm vocação para trabalhar, outras para viajar, mas a gente não está aqui para discutir isso. Eu chego em Brasília e vejo que não tinham que dar continuidade. E foi um momento muito difícil, porque quando eu cheguei eu pensei que eu fosse resolver a vida de todas as crianças, que eu fosse conseguir já criar projetos, políticas públicas, criar protocolos de atendimento, e a gente sabe aqui que demora em torno de 11 meses, 1 ano e 3 meses para a gente conseguir entregar um protocolo. E pasmem, foi o primeiro protocolo que nós entregamos para epidermólise bulhosa. Infelizmente, Ronaldo não recebeu esse protocolo em mãos porque ele voou para os braços do pai antes. Mas eu quero dizer para vocês, mulheres, que nós temos um poder muito grande que Deus nos confiou. Deus nos confiou o maior milagre, que foi o de gerar vidas. E junto com esse dom, Ele acrescenta vários outros dons da intuição, da resiliência, da fé, do amor visceral. E a mulher, ela tem esse olhar especial para a política. E nós estamos aqui para incentivar vocês, as nossas pré-candidatas, que vocês tenham esse olhar especial, que vocês possam juntar-se a nós, nesse momento onde a direita, ela acordou no Brasil. A direita, ela está posicionada, porque um homem chamado Jair Messias Bolsonaro, este homem resgatou o amor, o patriotismo pela nossa nação. Tudo aquilo que estava adormecido. E grandes homens e grandes mulheres estão com você. Você não está sozinho. A gente lembra perfeitamente, né, Biaquices, daquela foto, ele ali sozinho no Congresso. E hoje, amor, você está trilhando um caminho junto com homens fortes, mulheres fortes que estão aqui para te ajudar. Você não está sozinho, e diferente da esquerda, você não é egoísta. Você está aqui para criar novas lideranças, para apoiar. Nós temos grandes líderes hoje da direita. A direita, ela é forte no Brasil. A direita, ela está se fortalecendo no mundo graças a eventos como o CIPEC, que eu quero agradecer o meu enteado, o meu afilhado, Eduardo Bolsonaro. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Mulheres, nós somos ajudadoras, colaboradoras. Nós não estamos aqui para competir com os homens. A nossa política, ela é feminina, ela não é feminista. É diferente. Nós estamos aqui, nós percorremos todo o Brasil, os 26 estados, mais o Distrito Federal. O Brasil ficou rosa para para plantar a sementinha e dizer: vamos trabalhar juntas por um Brasil melhor. Vocês podem, não pela cota, a cota ela é importante, mas porque a mulher ela é protagonista da sua própria história. A mulher ela entra na política por uma pauta, ela transforma a sua dor numa bandeira. É isso que faz a diferença. Eu sempre falo que o médico ginecologista, ele sabe a dor do parto, na teoria, mas na prática, nós é que sabemos. E eu quero te agradecer, amor, porque você foi taxado, você recebeu tantos rótulos, e um deles foi de misógino, mas foi o presidente que mais sancionou lei para as mulheres, foi o presidente que mais cuidou das mamães do nosso Brasil, e já chegando, entregando ali para as nossas mamães de crianças com microcefalia, a pensão vitalícia. Nós conseguimos incluir no SUS a medicação de alto custo para a AME. Nós investimos 5,7 bilhões em farmacotécnicas para atendimento de pessoas com doenças raras. Ali, nós colocamos o autismo no censo de 2022.
Nós ali também aprovamos a lei da carteirinha para o autista. Quanto trabalho, quantas coisas nós fizemos. Nós tivemos o turismo inclusivo, nós criamos a primeira diretoria de política para a educação para os surdos, nós criamos escolas bilíngues. Quanto trabalho nós fizemos? Fizemos porque se você fechar a torneira da corrupção, sobra dinheiro para trabalhar. E graças a Deus, com um homem honesto, um homem simples, sim. Esse aqui poderia ser um socialista, porque não sabe uma marca, Lucas Bove. Não sabe uma marca, passa vergonha na gente. É uma belezura, incrível, um troço assim maravilhoso. Diferente daqueles que pregam socialismo, mas amam o que o capitalismo pode oferecer. A gente sempre fala, né? São os socialistas, né? Os capitalistas travestidos de socialistas. Mas eu quero agradecer a todos vocês. Obrigada pelo carinho em nos receber aqui em Santa Catarina, os nossos governadores. Sem vocês nada disso seria possível. Que Deus venha abençoar aqui cada família representada e que possamos continuar firmes, porque não é fácil. Nós não estamos aqui para enganar que a política ela é fácil, mas nós precisamos educar os cidadãos, ensinar que tudo passa pelo Congresso. O gás, a educação, a segurança. Nós precisamos passar essa mensagem, que tudo passa pela política. Nós temos que usar a política como uma ferramenta de transformação. E nós iremos lutar. Nós iremos lutar pelas nossas liberdades de expressão religiosa. Iremos lutar pelos nossos bebezinhos, pela vida desde a concepção, pela propriedade privada, pela economia liberal, pelo agro. Sim, nós iremos lutar. E eu sempre falo, uma mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas uma mulher sábia, ela edifica o seu município, seu estado, e uma multidão de mulheres sábias edifica uma nação. Então, que Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Tem uma música que fala de expectativa, realidade. Quem conhece aí? Quem conhece? Não, cantar não. Cantar não. Cantar é para mandar o pessoal embora. Expectativa... Não vou fazer isso não. Expectativa e realidade. No Brasil, a gente fala muito de narrativa. E a gente tem que confrontar a narrativa com a realidade. E a gente vem sendo bombardeado com narrativas o tempo todo. E foi assim na gestão do melhor presidente da República que nós já tivemos. Quem concorda comigo? É interessante. Eu me lembro de 2021. O pessoal dizia, o Brasil vai ter um déficit de 250 bilhões de reais. O que aconteceu? Nós tivemos superávit. 0,3 ponto do PIB. Aí disseram, não, mas 22 vai ser pior. Nós vamos ter um déficit de 80 bilhões de reais. O que aconteceu? Mais de 50 bi de superávit. Mas disseram, a dívida pública vai aumentar. O que aconteceu? Ela caiu. E interessante, o presidente resolveu baixar impostos. E a arrecadação subiu. Baixou aquele tal do IPI, que é um imposto horrível para a produção, um imposto horrível para o empresário. E a arrecadação subiu. 125 leilões realizados até o final de 21, e mais não sei quantos em 22, chegamos perto dos 200 leilões, praticamente 1 tri de reais contratados em investimento de infraestrutura e uma série de reformas feitas. Quem diria que as pessoas iam para a rua para defender uma reforma da Previdência, que está sendo destruída agora. E o marco do saneamento, que vai levar saneamento, vai levar água, vai levar esgoto para um monte de gente que não tem. Olha a revolução que isso vai acontecer. No primeiro ano de marco do saneamento aprovado, mais de 50 bilhões de reais contratados em saneamento básico. E agora em São Paulo, nós vamos fazer 78 bilhões de investimentos até 2029. Vamos universalizar o saneamento de São Paulo.
marco das ferrovias, marco da cabotagem, autonomia do Banco Central, tão atacada hoje, mas que garante uma estabilidade de política monetária, e uma revolução de sistema financeiro que pouca gente percebeu, mas que levou o crédito. Uma revolução que incluiu várias pessoas. O Pix, quantas pessoas hoje movimentam recursos pelo Pix? Uma revolução sem taxa. Ninguém está cobrando nada no Pix, por enquanto. Olha como isso democratizou. Eu estava vendo aqui a apresentação do Nicolas e eu lembrei de algumas imagens icônicas do presidente Bolsonaro. Quem se lembra daquela imagem do presidente apontando para o alto na transposição do São Francisco? Quem lembra aí, gente? Foi uma das imagens mais bonitas que eu já vi. Quem lembra do Bolsonaro quando leva água para o Nordeste, lá com um poço artesiano, jogando o marinho dentro d'água, brincando com os moleques lá? Porque é uma alegria quando a água chega. Quem lembra disso? Pouca gente fala que é o presidente que concluiu a Ferrovia Norte-Sul, concluiu a transposição do São Francisco, né, que concluiu um monte de obra que estava inacabada, que levou ponte para onde não tinha, que fez a diferença, que aumentou o Auxílio Brasil, aumentou o que era o Bolsa Família, levou dignidade para as pessoas. Para quantas pessoas? Uma pessoa que fez a diferença e que teve que se contrapor toda vez, sempre, às narrativas. Uma pessoa que nos ensinou a amar o verde e amarelo, a cantar o hino. Uma pessoa que mostrou para nós a importância da propriedade privada e não teve invasão de terra no governo do presidente Bolsonaro. Uma pessoa que mostrou que o povo não pode ser escravizado. E a gente, presidente, procura seguir o seu exemplo. Porque em São Paulo também não vai ter invasão de terra, que nós não vamos deixar. E o Derrite está aqui, levanta aí, Derrite, para garantir isso para nós. Pedia para levantar, que o presidente estava com saudade de você. O Derrite está aí, onde está? Está aqui. Derrite que está fazendo um trabalho extraordinário, corajoso, combatendo o crime organizado. E o crime organizado em São Paulo não vai ter mais vez. Com trabalho de inteligência, com valorização dos policiais, com o maior investimento em tecnologia da nossa história, com aumento de efetivo, restauramos a autoestima. Se a gente fosse falar o que está sendo feito em São Paulo, lei da liberdade econômica, né, e a gente está desburocratizando o Estado que era, por incrível que pareça, o mais burocrático do Brasil, o 26º em número de atividades dispensadas de licenciamento, hoje é o primeiro, tem mais de 900 atividades dispensadas. Em abril, o PIB de São Paulo cresceu 6% em relação a abril do ano passado, dados da Fundação SEAD. A gente está com um programa de investimentos que vai contratar mais de 400 bilhões de investimento em infraestrutura. A gente está combatendo o crime organizado, a gente está... Olha, São Paulo hoje tem o menor índice de homicídios do Brasil, o menor índice de homicídios da nossa história. Roubos e furtos caíram no menor índice desde 2008, roubo de carga caiu 25%. E quando a gente fala das coisas que estão sendo realizadas, eu quero dizer para vocês, nós tivemos um professor. Nós tivemos a oportunidade, é um privilégio, de conviver com o presidente Bolsonaro no período que ele estava à frente do nosso Brasil. Quanta inspiração, quanta motivação, quanta coisa. E o Nicolas falou aqui de sacrifício. A gente viu o presidente fazer muito sacrifício, porque não é fácil. Quantas vezes eu vi o presidente dizer, essa cadeira é de criptonita. E o pior é que o raio da cadeira era verde ainda, presidente. Deve ser de criptonita mesmo. Mas ele estava lá, fazendo sacrifício pelo Brasil. E ele construiu um sentimento diferente. Ele resgatou a autoestima, ele trouxe o patriotismo. Patriotismo que está presente hoje. Quantos estados hoje têm escolas cívico-militares? São Paulo aprovou a lei e tem gente que ataca isso. Como pode alguém ser contra escolas cívico-militares? Não faz sentido isso, Gil. Não faz sentido isso. Como pode, Bove, alguém ser contra o agronegócio?
o agronegócio tecnificado, diversificado, que nos enche de orgulho. Como pode alguém relativizar o direito de propriedade? Nós tivemos ensinamentos valiosos. Tem um caminho que nos foi ensinado. E a verdade é que nós temos que fazer sacrifícios. Nós temos um grande compromisso, e esse ano é um ano de fazer compromisso. Esse ano é um ano de dar cara a tapa, é um ano de fazer esforço, porque esse ano a gente começa a construir o que vai ser 26. E eu estou falando isso porque aqui tem várias pré-candidatas, pré-candidatos, e como a gente começou falando de narrativa versus realidade, eu tenho um pedido a fazer para todos vocês. Não vamos permitir que a narrativa se sobreponha à realidade. A gente não pode permitir que a narrativa tome o lugar da realidade, porque se a gente permitir que a narrativa tome o lugar da realidade, a gente vai condenar a nossa realidade, o nosso futuro, a virar a narrativa que estão impondo. E nós não vamos permitir isso acontecer. Nós não vamos deixar isso acontecer. Sabe por quê? Nós aprendemos o caminho. A direita está aqui, está unida, e tem uma liderança, que é o nosso presidente Bolsonaro. Uma pessoa que entregou tanto, uma pessoa que deixou legado, uma pessoa que não passou em branco. Aí, presidente, lá, como a gente diz na engenharia, você sabe que o pessoal da engenharia é melhor do que esse pessoal da artilharia aí, né? Na engenharia a gente tem uma frase que a gente sempre diz: não vivemos em vão. E o presidente pode chegar e dizer que não viveu em vão, só que tem muito ainda a contribuir. Nós esperamos muito do presidente Bolsonaro ainda. Que no final é a pessoa que dá fortaleza para nós. É a pessoa que a gente recorre lá quando a gente está com dúvida, está com problema. Tem muita coisa boa para acontecer. Esse país, o presidente fala isso, país maravilhoso, tem tudo. Quantas vezes a gente ouviu o presidente dizendo: olha o que o Brasil tem e o que ele não é. Olha o que Israel não tem e olha o que eles são. Isso tem que ficar na nossa cabeça, que um país com tanto potencial tem que crescer. Nós temos vários desafios. A população que está envelhecendo, nós temos que nos adaptar para a mudança demográfica. Nós temos que nos preparar para isso. O Brasil precisa voltar a crescer. O Brasil precisa ser próspero. E tem um caminho para isso. E esse caminho vocês vão construir. A liderança está aqui. É o presidente Bolsonaro. O caminho ele já mostrou. Agora precisamos do esforço. E para terminar, para concluir, eu vi o Nicolas colocando aqui a importância de Cristo nas nossas vidas, e eu vou deixar uma palavra também, uma mensagem, que está em Romanos 12:12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. A gente tem que se alegrar na esperança, porque às vezes nos julgamos incapazes de cumprir determinadas tarefas. Todo mundo. Às vezes a gente acorda e diz: pô, eu não sou capaz de fazer isso. Isso acontece com a gente, isso acontece comigo. Quanta dúvida, quanta falta de clareza, quanta vacilação. Às vezes a gente acha que não é capaz. E a gente tem que recorrer a Deus, porque Deus dá para nós a esperança, dá para nós a sabedoria. O maior medo do ser humano é o medo da morte. Esse Cristo resolveu para nós na cruz. Não quer dizer que vai ser fácil, é por isso que a gente tem que ser paciente na tribulação, porque a tribulação vai ocorrer. A gente vai penar, mas a gente vai vencer. E aí a gente tem que ser perseverante na oração, porque é a oração que cria intimidade com Deus. A oração é que traz o Espírito Santo para nós. E é por isso que eu sou otimista. Eu creio nesse país. Eu creio no verde e amarelo. E o Bolsonaro nos deixou as lições mais importantes. Mostrou para a gente a importância de Deus, a importância da gente amar a pátria, a importância da família,
a importância da liberdade. Porque é por meio dessa liberdade que a gente ainda consegue se comunicar, a gente ainda consegue mostrar o que está acontecendo. E eu tenho fé que nós vamos ter um excelente resultado esse ano, que vocês vão trabalhar como nunca, que vocês vão contagiar os seus círculos, que vocês vão fazer a diferença, que vocês vão mostrar que esse Brasil vai ser próspero. Vocês vão mostrar para todos o Brasil que nós queremos. Vocês vão fazer, nós acreditamos em vocês. E se vocês estão aqui no dia de hoje, é porque vocês acreditam na mesma coisa, no mesmo Brasil que nós acreditamos. Nós acreditamos nesse Brasil que começou a ser transformado pelo presidente Bolsonaro. Ainda tem um caminho muito longo pela frente, mas nós vamos trilhar esse caminho juntos, com o nosso líder, e nós vamos chegar lá. Nós vamos fazer a diferença, porque também nós não vamos viver em vão. Então, obrigado, Bolsonaro, obrigado por tudo, parabéns por vocês estarem aqui, obrigado pelo carinho, vamos em frente, que vocês sejam muito bem-sucedidos. A gente tem que sair daqui e ser igual um leão, para defender aquilo que verdadeiramente interessa, para defender a nossa pátria. Parabéns a todos, que Deus abençoe. Obrigado por assistir. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar. Deixe seu comentário abaixo com sua opinião e sugestão. Eu adoraria saber o que você pensa. Até o próximo.